Bom dia, pessoal. É porque eu não sei fazer ainda o caqueado que o pastor Marçal sabe fazer. Bom dia, pessoal. Está muito baixo. Não é brincadeira. Foi massa esse bom dia. Porque foi um negócio que pedir a primeira vez, né? O pessoal... 10 decibéis só, depois pede de novo, é para 20, até vocês gritarem, bom dia. Antes de começar, está alto o som ou é impressão minha? Porque eu estou ouvindo uma microfoniazinha. Antes de começar, o terceiro culto vai ser dia 2 de setembro, que a igreja entrou no dia 3 de setembro, se eu não me engano, foi pastor, o ano passado. Então, dia 2 de setembro é que é o terceiro culto, e vai ser 4h30 e 7 horas. A outra coisa que eu queria falar antes de começar nossa reflexão de hoje é sobre a leitura bíblica. A gente tem aqui na Rio uma leitura bíblica chamada Mergulho Diário, Leitura Anual. E a gente começou a leitura bíblica com 280 pessoas. 120 pessoas desistiram já. E a gente estava conversando com uma pessoa ontem, estava conversando com um amigo ontem, e ele falava assim, a gente consegue passar horas no Facebook, consegue passar, se for um mestrado, um doutorado, uma prova, a gente passa 5 horas lendo. A gente não consegue passar 10 minutos lendo a Bíblia. É bom você pensar nisso, eu penso nisso. Porque muitas vezes já aconteceu várias vezes de eu abrir o telefone para ler a Bíblia. Mas na sua tela tem logo o ícone do Facebook na frente. Aí você é tentado a abrir o Facebook. Você sabe o Facebook, você passa meia hora nele, 40 minutos, tranquilo. Aí depois você vai para o WhatsApp. Depois você vai para o Instagram. E por aí vai. Mas quando você abre a Bíblia, parece que tem uma cabeça de burro enterrada no chão onde você está. E você não consegue passar 10 minutos, 15 na Bíblia. Vocês que ainda estão na Bíblia, os 150 e poucas pessoas que estão na lista ainda, eu queria encorajar você a não desistir. Se você está atrasado, eu quero dar um testemunho. Eu cheguei a atrasar 60 dias na leitura, 2 meses. Você pensa assim, rapaz, o cara atrasado 2 meses, não tem jeito. Tem jeito, eu diria, eu atraso. Você ia ler 3 leituras por dia, corria atrás. E o ano que vem a gente começa de novo em janeiro a leitura bíblica. Não vai acabar nunca. Não, a ideia é só acabar quando Jesus voltar. Porque a gente precisa ouvir a voz dele até ele voltar. Então eu queria encorajar você que gosta de acessar a internet, de estudar para concurso público, estudar para mestrado, prova de faculdade, a você parar um pouquinho para pensar sobre o que é que você precisa realmente para viver a vida. Nós precisamos, dentre outras coisas, da palavra de Deus. Cadê aqui o título aqui? Olha aí, domingo passado, a pregação do pastor Thomas foi Portões de Mudança, Libertação. E nessa pregação, se você estava aqui no ano passado, você ouviu. Se você não estava aqui, está disponível na internet, no YouTube. Você assistir a primeira pregação, vale a pena assistir. E o primeiro tema da reflexão foi que nós estamos em vias. A gente vem para uma comunidade como essa, a gente frequenta fontes, alguns familiares, a gente participa de grupos de louvor, a gente vai para acampamentos, a gente participa de ações sociais, a gente participa de tanta coisa no meio do povo de Deus. Mas é certo uma coisa, Deus está nos chamando a mudar de vida. Não existe na perspectiva bíblica, se você tiver uma leitura, uma ideia panorâmica da Bíblia, você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, Deus está o tempo todo nos chamando a mudar de vida, a dar o próximo passo, a não ficar estagnado, a não ficar morno. A mornidão é pior do que você estar frio. O estado em que você aprendeu algo da parte de Deus e você simplesmente se acomoda é pior do que se você fosse ignorante.
Ignorante no sentido de desinformado, desconhecedor. E essa série de pregações, eu entendi, acho que você entendeu também, que nossos pastores estão nos chamando a prestar atenção no que Deus tem falado com a gente aqui na Igreja Rio. E tem pessoas que são de fora, que estão vendo pela internet, mas Deus tem nos chamado a mudar de vida, ou a se deixar ser mudado por Ele. Mas quando a gente pensa em mudar de vida, em dar o próximo passo, eu tenho certeza que você sabe que você encontra dificuldades, encontra barreiras, você encontra pessoas que atrapalham, você encontra hábitos que atrapalham. Tem uma frase do ano passado, não sei se você lembra dela, e a frase é: tem pessoas que, apesar de estarem livres para ir e vir, são escravas. E tem pessoas que estão presas em algum tipo de cadeia ou situação, mas têm o coração e a alma livre. E no nosso caso a coisa é mais gritante, porque sendo pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador, nós nos confessamos pessoas livres. Nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. A gente sabe disso, mas a gente enfrenta no dia a dia, nos encontros e desencontros, situações que se interpõem entre a nossa vida e uma vida de paz, uma vida de liberdade, uma vida de alegria no Senhor. A gente também vê muita novela, vê muita televisão, lê muita coisa, muita revista, e às vezes a gente também é levado a perder o norte e andar na direção daquilo que o mundo diz que a gente deve fazer. E no decorrer do tempo, eu não sei se você sente isso em algumas áreas da sua vida, eu sinto isso. No decorrer do tempo, a gente às vezes se sente pesado, cansado, infeliz, sem paz, e no fundo a gente está escravo. E a pregação do domingo dizia: você pode ser livre. Eu não sei se eu consigo construir com clareza um conjunto de frases que estamos falando aqui, mas pensamentos ou crenças disfuncionais levam a pensamentos automáticos. Pensamentos automáticos nos levam a sentimentos e emoções equivocadas, e sentimentos e emoções equivocadas nos levam a comportamentos equivocados. E a gente às vezes quer combater esses comportamentos com o intuito de mudança, e você bate no comportamento sem prestar atenção nos sentimentos que estão permeando o seu coração e a sua alma. Você não presta atenção nesses pensamentos automáticos, que eu vou chamar hoje aqui de paradigmas, pensamentos automáticos que você constrói e que você norteia a sua vida. Eu cuidei de olhar no dicionário o que significava paradigma. Paradigma é um conceito, um padrão que norteia suas ações. E às vezes a gente está preso em paradigmas que simplesmente nos fazem agir, e a gente só faz bater no comportamento sem observar que por trás dele nós temos pré-conceitos ou paradigmas ou crenças e pensamentos automáticos que, por sua vez, incrivelmente, de maneira incrível, estão ligados a crenças equivocadas que a gente tem. A gente se confessa muitas vezes cristão, mas mesmo se confessando cristão, a gente às vezes está preso a equívocos do pensamento a respeito de Deus. No domingo passado, o pastor Thomas frisou e gastou bastante tempo aqui com a gente, falando de libertação. A gente precisa ser liberto de situações de aprisionamentos, inclusive do pecado, que nos fazem viver uma vida de escravos. E o mundo percebe isso. E se você, eu vou usar uma expressão aqui que talvez você entenda: rapaz, eu tenho amigos no trabalho, eu falo de Jesus e eles não dão a mínima. Muitas vezes é porque a sua fé é uma fé desmoralizada. Entenda por moralizada? Uma fé que a sua vida não condiz com aquilo que você diz que crê.
Quando você fala, eu sou crente, os caras riem, muitas vezes. Ou, às vezes, você é uma pessoa mais esperta e nem diz que é crente. Eu me lembro que eu fiz uma faculdade, há muitos anos atrás, não foi há tantos anos atrás, não, sim, foi há alguns anos atrás. E eu me lembro que eu paguei uma cadeira de filosofia, é porque o pastor, eu estou aprendendo com ele, essa brincadeira, eu estou aprendendo com ele. Ele fica reclamando que eu ando mais rápido, mas calma, não é uma coisa orgânica, é uma coisa das brincadeiras de forma orgânica. Mas eu me lembro que no primeiro dia de aula, professor de filosofia, na Universidade Católica de Pernambuco, que é uma universidade cristã, ele começou a aula dizendo o seguinte: quem aqui é crente? Eu sabia, porque eu pagava outras cadeiras com a galera, quem é que era crente na sala. Tinha uns 10 ou 15 crentes na sala de aula. Só levantou a mão eu e mais um. E eu me lembro que ele disse: minha missão nessa cadeira é que ao final dela vocês descreiam na besteira que vocês creem. Tem gente que é mais esperta, que quer passar nem por essa vergonha, nem levanta a mão. Minha vida não atesta a minha liberdade. Minhas relações não atestam a minha liberdade. Minhas amizades não atestam a minha liberdade. E domingo passado a gente ouviu a palavra de Deus nos exortando, nos admoestando, para que a gente tenha um mínimo de coerência. E se tem uma coerência na vida cristã, essa coerência chama-se liberdade. Pessoas presas a pessoas, a outras pessoas, pessoas presas a pecados, pessoas presas a bens materiais, pessoas presas a sentimentos e emoções, pessoas presas a uma série de situações que é engraçado a gente abrir a boca e dizer que a gente é liberto do império das trevas e transportados por o reino do Filho do seu amor. A gente precisa de fato mudar. Não é que mudar seja a nossa missão, mas mudar é o curso natural do rio da nossa vida. Rio que não muda é lago, é lagoa, é poça d'água, mas não é rio. Rio que é rio, segue seu curso e você vê várias mudanças no curso do rio. Tem lugares que aperta, tem lugares que fica mais raso, tem lugares que fica muito profundo, tem lugares que a velocidade da água é muito grande, tem lugares que a água se acalma, fica bem calminha. Esse é o curso do rio. Como é que eu e você, a gente vai afirmar que nós somos crentes? Eu não vou nem dizer a palavra crente, porque a palavra crente hoje em dia está tão pesada, mas eu vou dizer pessoas que confessam Cristo como Salvador, mas são pessoas que vivem como se fossem escravas. Portões de mudança. Seguindo essa série de reflexões, que hoje à noite vai ter uma terceira, excepcionalmente vai ser uma terceira série, nós precisamos quebrar paradigmas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 a 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 a 11. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Pode ser que você ache estranho alguma coisa, mas é porque a minha avó gostava dessa versão. Não é brincadeira, é porque eu gosto mesmo dela. É porque ela é mais antiga. Aqui a gente lê muito NVI. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré é o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades. Você vai ver essas duas expressões, essas três expressões na Bíblia, no Novo Testamento. E ele, Jesus, viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que é o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou vai para a área mais funda do lago, e lançai as vossas redes para pescar.
Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, de afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, daqui em diante, doravante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, por essa oportunidade de abrir a Tua palavra. Existem vários lugares do mundo hoje que é proibido abrir a Tua palavra. É proibido até professar a Tua palavra. A gente te agradece por essa liberdade que a gente tem nesse país ainda. A gente pede que você nos permita aproveitar essa liberdade. Abrir os nossos ouvidos, abre os nossos ouvidos, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito abra o nosso coração e mente, para que a gente possa entender aquilo que você quer que a gente entenda, para que a gente possa prosperar em estatura e fé. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Essa história, que é a pesca maravilhosa, ela é mais conhecida como pelo objeto do texto, que é peixes. E se você for fazer uma leitura contextualizada, ela vai ser uma leitura sempre de que Deus pode dar a você o que você quer. Se você olhar para o texto de maneira corriqueira, você vai reforçar um dos paradigmas que a gente vai colocar aqui hoje, que vão ser 4. Não que só existam 4 paradigmas que a gente siga para viver a vida, mas esses 4 com certeza existem e são comuns. Mas alguns textos bíblicos a gente olha somente para aquilo que está na primeira camada do texto. Mas graças a Deus que a palavra de Deus ela é multicamada. E se você descascar a laranja do Evangelho, você vai encontrar onde é que está o suco. Então, quem lê esse texto apenas da perspectiva de que se eu me esforçar, Jesus vai me dar o que eu quero, você está vendo e lendo o jardim da infância, a alfabetização do texto. O texto fala muito mais do que isso. E é sobre isso que a gente queria falar. O texto é um texto que fala que paradigmas precisam ser quebrados, ou podem ser quebrados. O texto não atesta isso, literalmente, mas você vai ver no texto 7 situações. 4 delas demonstram justamente o que o nosso coração nutre ao contrário. E 3 delas vão dizer aquilo que Deus quer que a gente nutra no coração. Olhe, observe. E isso é muito mais profundo do que Deus me dá aquilo que eu quero. Ou ao contrário, Deus não tem me dado aquilo que eu quero, mas o texto diz que Ele me dá aquilo que eu quero, porque o texto diz que os caras não tinham peixe nenhum, e Ele entupiu a rede dos caras de peixe. E eu estou aqui com esse deserto, essa situação de caos, endividado, sozinho, solitário, traído. Já estou orando há meses sobre isso, sobre aquilo, há anos. Tem pessoas que oram há muitos anos. Cadê a minha rede cheia de peixes? E olha para o barco, olha para a rede, mas o texto diz que ele vai encher a minha rede. Essa é a reação automática em relação ao texto. E é interessante porque, tendo uma perspectiva equivocada sobre o texto, quanto mais a gente lê essas histórias bíblicas, se o nosso coração não tiver com paradigmas reorganizados, a gente fica mais frustrado ainda,
mais decepcionado. Em algumas situações a gente para de orar. Depende da sua cultura religiosa, você faz dois comportamentos, duas reações imediatas. A primeira é que você, debaixo da ideia de que você é um cristão reformado e que você crê na soberania de Deus, você cala a boca. E eu não falo mais isso com Deus, eu já falei. Essa é a pergunta, uma das perguntas automáticas, uma das afirmações automáticas que vem à minha mente em todo o tempo. Eu não vou incomodar mais Deus com esse assunto, eu já falei, já faz 18 anos que eu falo com Ele sobre isso. A outra reação que você faz diante do texto é tentar pagar algum tipo de penitência para ver se Deus enche o seu barco. Algum tipo de comportamento sutil que no fundo você está comprando a Deus. Você pensa que está comprando a Deus. E quanto maior o seu esforço, você pode até um dia dizer assim, poxa, eu paguei caro e o barco continua vazio. Eu paguei caro. A minha vida mostra como eu paguei caro pela bênção de Deus e como Ele não tem sido fiel comigo. A sua boca até às vezes nem fala isso, porque você morre de medo de falar coisas e você não quer cometer nenhum sacrilégio religioso. Sacrilégio não é abrir a boca para falar isso. Sacrilégio é não conhecer a Deus como Ele é. Porque não conhecendo a Deus como Ele é, você conhece algum outro Deus. E sendo algum outro Deus, isso é idolatria ou sacrilégio. 4 coisas aqui nessa história me chamaram a atenção. A primeira delas está no verso 1 a 2. Eu queria que você acompanhasse comigo. Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, a ver, desembarcavam, lavavam as redes. É engraçado demais. A gente aqui está querendo ir para Israel, você está ouvindo falar sobre isso. Quem já foi para Israel sabe que o lago de Genezaré, ou quem já viu no Google, sei lá, Google alguma coisa aí, basta, sei lá, fazer aquela... Você vai ver que tem umas montanhas arrodeando o lago de Genezaré. Jesus estava, como ele pregava para as multidões, ele precisava do efeito sonoro, ele precisava dessa relação aqui de audição, onde alguém se eleva um pouco para poder falar e todo mundo ouvir. Ele estava mais ou menos na altura de um prédio de 10 andares. E ele falava às multidões. As multidões, você poderia pensar assim, ele falava com a igreja com 20 mil pessoas, com 10 mil pessoas. Aqui em Recife, eu não sei se tem uma igreja que cabe 5 mil pessoas. Será que tem? Não estou me lembrando agora. Acho que não. Mas imagina aí uma igreja dessas de Rio Som. Eu estava vendo a música no YouTube, esses dias, ontem e hoje de manhã, e tinha uma igreja que parecia, não sei nem o que é aquilo. Imagina Jesus, então, uma igreja menor ainda, sobre algum tipo de elevação natural, que era um dos montes ao redor do lago de Genezaré. Ele falava para uma multidão que queria ouvir. O texto diz que ele era apertado pela multidão para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, é uma igreja interessadíssima na pregação de hoje. Ele não ia trocar. Você não trocaria? Se estivesse pregando com audiência de 5 mil pessoas, 2 maloqueiros num barco. Você ia ficar aqui é mais frutífero, mais eficiente, está mais lucro, eu vou ter mais resultado, aqui eu vou ter mais discípulos, eu vou pregar aqui, eu vou conseguir espalhar mais rápido a pregação pela região, eu vou ser muito mais eficiente. Só tem um problema, não era você, nem era eu, era Jesus. E ele olha e vê pescadores lá embaixo. Eu queria dizer a você que, se você se sente uma pessoa isolada na sua história e acha que Jesus está ocupado com grandes audiências, esse é o primeiro paradigma que você precisa quebrar.
Ele está olhando para grandes audiências, mas os olhos dele percorrem toda a terra e ele vê você lá embaixo. Ele está, com certeza, nessa audiência aqui, nesse espaço, em espaços maiores do que esse, que no dia de hoje se juntam para falar da parte de Deus, mas Ele também está olhando para você durante a semana no seu barquinho, que você para no sinal de trânsito às vezes e diz: eu estou só, a coisa não está andando. Ou então você está no seu trabalho. No seu trabalho você tem aquele momento que parece que só existe você ali, e você para e diz: Senhor Jesus, por que você não me vê? Eu queria dizer a você que o primeiro paradigma que você precisa quebrar definitivamente, eu acho que está no nosso poder controlar a nossa mente. Nós precisamos alterar, em primeiro lugar, nessa reflexão de hoje, a gente precisa tirar da mente que Deus não vê as minhas lutas ou não tem espaço para mim, tempo para mim. Muitas vezes, durante a semana, é o que me vem à minha mente. Ele agora está preocupado com missões lá no Estado Islâmico. Ele está preocupado, Deus, com a fome da Etiópia. Ele está agora preocupado com como é que ele vai soltar uma bomba no Palácio do Planalto. Nessa parte foi eu que inventei, ele não pensa isso. Né? Se eu fosse Deus, é porque de vez em quando a gente erra. Mas ele está preocupado como vai salvar o Palácio do Planalto. Você pensa assim: Deus é o Deus dos políticos evangélicos. Ele está profundamente preocupado com a pauta deles. Eu queria dizer a você que o verso 1 e 2 diz que ele viu, olhou, e não só olhou, ele desceu. Ele desceu. Tem uma música que a gente canta aqui, que eu não conhecia ela, eu só ouvi, quer dizer, já ouvi aqui, mas prestei atenção mais essa semana, e a letra diz: Ele não quis o céu sem nós e fez o céu descer até nós. Ele não quis o céu sem mim e sem você. Aí ele pegou, já que a gente teve um período de tempo, a gente não podia ir, ele disse: eu vou. O céu vai para a terra. O céu, o eterno, está naqueles montes, pregando a palavra, olhando para as multidões. Elas estavam ávidas pela palavra de Deus, elas estavam apertando ele. Era como se um pastor acabasse o culto aqui. Imagina a cena aqui: pastor Massal acabou de pregar aqui, aí faz uma fila até lá fora. Eu preciso falar com o senhor, pastor, eu preciso da sua palavra, eu preciso ouvir a palavra de Deus. E a fila vai aqui, e ela dá a volta no quarteirão, no estacionamento, e a sensação que você tem é: nunca que o pastor Massal vai largar essa multidão inteira de pessoas ávidas pela palavra. Aí no cantinho ali tem uma pessoa sentada, chegou despercebida, ela sentou-se na última cadeira, o coração dela está em frangalhos, o casamento dela acabou, ela perdeu o emprego, ela perdeu um ente querido, um filho, um parente, e ela vem aqui só porque é um comportamento automático. Eu vou lá na suposta casa de Deus, mas Deus não olha para mim, Deus não tem tempo para mim. Eu queria que você... Eu vou continuar agora a cena. Pastor Massal para a fila e diz: um momentinho só. Se vira para aquela pessoa e diz: vamos ali, eu quero ouvir a sua história. Ouvi retoricamente, porque ele desceu sabendo quem era, ele já sabia o que ia acontecer antes de você chegar aqui no cantinho e antes daqueles pescadores. E observe que aqueles pescadores chegarem na praia. E observe que esses pescadores eram pescadores já conformados. O texto diz que eles estavam lavando, desembarcaram, lavaram as redes. Lavar a rede sem peixe é uma coisa muito normal. É o que eu tenho para fazer hoje. É o que tem para hoje. O que tem para hoje é lavar as redes.
Muitas vezes você tem feito a mesma coisa. Você vem à igreja, você ora ou não ora mais, participa de ministérios, mas Deus sabe quem você é. E Deus sabe como está o seu coração. E você, apesar de ouvir o que a gente tem ouvido aqui nessa comunidade já, no meu caso, há mais de um ano, a gente nutre pensamentos e paradigmas que norteiam o nosso comportamento. Deus não tem tempo para mim. Deus não me vê. Deus vê os pastores da Rio. Eles têm uma sessão, um crachá especial, e que quando eles oram, os anjos dizem, para tudo que agora o pastor vai falar. Me desculpe eu dizer isso, eu estou falando da minha alma. É assim que a gente pensa. A gente só não fala. No coração a gente pensa que existe uma burocracia, que Deus é um burocrata. E não chegou a sua vez, são muitas fichas. E não chegando a sua vez, senta aí e espera, lava as redes. Eu penso isso muitas vezes, você não pensa isso muitas vezes? Você é um dos que tem lavado as redes, completamente desanimado. Eu vou repetir a você, você precisa quebrar esse paradigma, porque Deus deixou a multidão e desceu para o seu barco, para onde você está, porque Ele é interessado na sua vida. Não pense que Deus é mais interessado na vida do pastor, na vida desse movimento coletivo aqui, que a gente chama igreja, mais interessado nesse espaço, do que Ele é interessado na sua vida, por uma razão muito simples. Deus é um pai que quer ver você crescer, quer ver você mudar, como qualquer pai quer. Dia dos Pais hoje, meu filhotinho está ali, o outro está lá em cima. E se tem uma coisa que um pai tem prazer, é ver o filho crescer. Esse aqui, ele deve estar com vergonha porque eu estou falando dele, mas eu vou falar, porque eu sou o pai, ele é o filho. E eu estava com ele essa semana na cama, deitado comigo, e eu fiquei me lembrando, quando ele era um ratinho desse tamanho assim, eu tenho essa foto até hoje, e eu falava com ele, eu botei ele na cama. Ele, quando nasceu, ele tinha aquele negócio icterícia, aquele negócio tem que levar sol. E eu botei ele, o sol pegava na janela do meu quarto, e eu botei ele lá deitadinho. É um ratinho, rapaz. Esse negócio desse tamanho assim. E eu botei ele deitadinho lá, ele estava lá pegando sol, e eu comecei a falar com ele, e ele me olhava, rapaz, assim. Ele tinha os olhos fixos em mim. Até hoje tem essa foto, lá em casa. E eu naquela época, só imaginava como é que ele ia ser. E hoje, ele já vai fazer 11 anos, eu fico imaginando como é que ele vai ser com 20, com 15. Quem é pai está sempre olhando para os seus filhos, pensando como é que ele vai ser. Como é que ele vai reagir. Como é que ele vai crescer. Existe em você um instinto de vida muito forte, você entregaria a sua vida e pagaria com a sua vida pela vida dele. Quando alguma coisa afeta ele, sofre você. Você nem deixa ele ver direito. Mas na hora que ele está chorando, você por dentro está chorando também. Quando ele se alegra, porque alguma coisa que foi feita ou aconteceu, alegrou ele, você se alegra também. Você acredita nisso? A respeito de um pai humano, falho, e você acha que o seu Pai Celeste está preocupado apenas com multidões e não está olhando para o seu barco nesse momento, vazio, sem nada? Você precisa quebrar o primeiro paradigma de que Deus não vê você e não observa você ou não tem tempo para você. Você tem que dizer para a sua mente, se você quer seguir sendo trabalhado por um processo de mudança, você precisa dizer, isso não é verdade, isso é o diabo falando no meu ouvido, vai-te embora para lá. A gente tem uma frase hoje em dia que a gente usa muito, que é, Deus é bom o tempo todo.
Você precisa, é uma frase bonita para você pendurar em caminhão, para-choque, para-lama, para-brisa. É melhor você não falar essa frase de efeito e ter instalado em você um outro paradigma, que é: Deus está olhando da eternidade neste momento para a minha vida e Ele conhece tudo que está acontecendo comigo. E se Ele não desceu da montanha ainda para falar comigo, é porque não chegou a hora. Eu espero que você instale isso em você definitivamente, porque sem fé é impossível agradar a Deus se você não confia na coisa mais básica, que é o cuidado de Deus em relação a você. Como é que você vai confiar a sua salvação do inferno a Ele? Que você não vê. Como? É um contrassenso, é um equívoco. Se você confiou a sua salvação a Jesus, confie o seu barco, confie o vazio dele, confie as redes vazias. Quebre de vez esse paradigma. O segundo paradigma do texto está no verso 3, que diz: entretanto, em um dos barcos, que é o de Simão, entrando em um dos barcos, que é o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, assentando-se, ensinava as multidões. Aí vem outro pensamento para você. Você pode fazer parte do grupo do primeiro paradigma, pode fazer parte dos dois, ou desse segundo apenas. Não sou relevante para o reino de Deus. Estou aqui na Rio, tenho esse convite para servir toda semana. Nós temos um gargalo para iniciar o terceiro culto. E sabe qual é o gargalo? Você. O gargalo é você. O gargalo é o seu paradigma, se é o seu caso, de que eu não tenho nada a acrescentar aqui nessa comunidade. Quanto mais ao reino de Deus. Eu não sou importante não, rapaz. Quem sou eu? Ah, não, eu vejo que Rodrigo da Barca, poxa, se ele sair daqui dessa igreja, ela fecha. Pastor Thomas, Pastor Massal, ninguém conversa com a gente da maneira como ele conversa. Eles são importantes para o reino de Deus, eu não sou não. Observa que Jesus, ele não só observa, ele não só vê, ele não só desce, como ele sobe na escassez dos seus recursos e começa a pregar às multidões a partir da sua vida. Não é somente uma questão de ver você. Não é somente uma questão de falta de peixe na sua vida. Ele está pensando em muito mais do que você está pensando. Ele está pensando que não importa o que você tenha, não importa qual o seu recurso, ele vai dizer: deixa eu entrar, deixa eu sentar, deixa eu usar. E você que antes era uma mosca no horizonte do Lago de Genezaré, uma figura não pintada no quadro, porque o quadro só pintava a multidão e Jesus, no máximo a montanha. Você não estava pintado no quadro, você não fazia parte da pintura. Agora vamos repintar o quadro. O quadro é a multidão atrás, Jesus pregando sentado em cima da sua realidade. Deu para ver a nova pintura, não? Deu para pintar na cabeça? Eu espero que um dia tenha um equipamento que a pessoa que estiver pregando ou falando, ele pense, aí aparece na tela. Já pensou nesse quadro novo? O Lago de Genezaré, lá embaixo, o foco sai da montanha, sai da multidão, da plateia, o foco desce agora, tem um barco miserável lá embaixo. A cena é essa, as luzes são essas. Jesus está lá no barco. Pedro e seus amigos e seus sócios estão meio sem saber o que fazer. É quando às vezes o cara fica aqui no palco,
Está rolando louvor, ele nem é pregador, nem está rolando aviso. Ele está aqui sem saber o que está fazendo aqui em cima. Ele está assim meio, né, esperando. Ele nem uma coisa nem outra, né? Aí ele está aqui, Pedro e seus sócios no barco. Mas vai chegar a hora. E a pintura, o foco é esse. Jesus, a sua vida, a sua realidade, a sua escassez, a sua decepção, a sua traição, a sua demora, os seus 20 anos de oração, e Jesus em cima da sua realidade. Esse é o quadro pintado nesse texto. O segundo paradigma é que você precisa quebrar, é que você é sim relevante e importante no reino de Deus. Aprove a Ele compartilhar esse caminho com você e comigo. Vontade dele, graça pura. Vamos acabar com essa conversa fiada na cabeça da gente, de que nós somos chamados para sentar aqui no banco. Aqui não é banco, aqui é cadeira. Vamos acabar com essa história. Vamos crescer. Não, eu fui chamado para congregar em igreja. Foi nada. Quando eu penso em ficar sentado muito tempo, começa a dar um tédio em mim, uma agonia. Você foi chamado para servir a Deus. O que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem? Rapaz, eu tenho um barco vazio, sem motor, com uns remos sem vergonha e uma rede. E que eu só faço lavar ela. Lavo. Jesus quer transformar a sua realidade num púlpito. O Senhor Jesus quer transformar a sua realidade num ponto de pregação. Ele quer mudar a razão pela qual você vive e morre. Terceiro paradigma está no verso 4 e 5. Quando acabou de falar, de pregar às multidões, ele disse a Simão Pedro: vamos embora para a parte funda da vida. Lança as redes para pescar. Mas, Senhor, olha, tá até bonzinho aqui, estou aqui nesse cantinho aqui, eu não toco na banda, eu não dou aviso nem prego, mas está até bonzinho que eu estou aqui quietinho nesse cantinho aqui, eu não quero me arriscar não, deixa eu ficar aqui, o povo nem me nota direito, deixa eu ficar aqui, é somente como figurante do Evangelho. Eu não nasci para ser ator, nem sei falar, não sei pregar, não sei cantar, não sei liderar, sou liso, não posso ofertar. Deixa eu ficar quietinho. Ei, você que estava fora da pintura, fora da foto, você que não fazia parte de nenhuma pintura, de igreja nenhuma, vamos embora se arriscar. Eu já contei aqui em outras oportunidades que quando eu cheguei aqui, a minha sensação foi essa. A minha sensação era, esses caras me aperreando, bora para o fundo. Eu dizia, calma, eu estou aprendendo a andar na água agora, é porque está de paletó aí, cara, tem externo. Mergulha. Calma, estou mergulhando devagarzinho, que a água está gelada. A rede vai entrando, feita em piscina, vai entrando, bota um pé, aí espera gelar a perna, bota a outra, espera gelar a outra. Mas não tem jeito, ou eu ir embora daqui, ou eu partir dessa comunidade, ou eu ir embora dessa igreja, ou eu tinha que afundar. Porque não tem outro caminho. Se é rio, é para afundar. Eu quero avisar que eu não estou no fundo ainda, eu estou só com 5 metros de água ainda, viu? Você dá para afundar um bocado ainda, mas eu estou morrendo de medo, pensa no medo que eu estou. Mas eu vou indo, eu vou afundando, né, pastor? Devagarzinho. Ele está rindo porque ele conhece meu desespero. Mas dá para afundar mais. Mas Jesus faz, ei, sai do raso. Aqui no raso, cara, você é um figurante. E eu faço a obra. Eu quero mostrar a você que eu não chamei você para ser figurante, nem para ficar fora da foto. Não chamei você para que a sua vida fosse uma incoerência viva. Você fala o que não é
e fala o que não vive. Eu chamei você para fazer parte do meu reino. Você é relevante e eu quero compartilhar com vocês. Não importa o que você tem, meu irmão. Ou não importa o que você não tem, meu irmão. E o verso 4 e 5 diz que a resposta de Simão foi: Senhor, havendo trabalhado toda a noite, não pegou nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. O terceiro paradigma que você precisa quebrar é o paradigma que diz a você que é muito difícil saber a vontade de Deus. É muito difícil, eu não sei a vontade de Deus. Eu vou perguntar ao pastor. Vou perguntar a Rodrigo da Barca. Eu vou perguntar a Emanuel. Vou perguntar a Adri, vou perguntar a Tom, vou perguntar a João, Manel. Eu vou perguntar. Eu não sei a vontade de Deus. E a vontade de Deus é um negócio complicadíssimo. Olhe, pense num negócio complicado, é a vontade de Deus. Ninguém sabe, quem diz que sabe está mentindo. Sabe não. Ou então você faz aquelas penitências para saber a vontade de Deus. E você ora, e você ora, e você ora. Aí já é o outro lado da sua insistência. E você acha que precisa cair uma nuvem do céu. Precisa sair um banner, um aviãozinho daquele que passa. Ei, Adeus, a vontade de Deus é essa. Eu sou um azarado, não estava na praia na hora que o avião passou. Existe um paradigma de que é difícil saber a vontade de Deus. Você não sabe a vontade de Deus porque você não lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, está lá a vontade de Deus. Se não está a vontade de Deus atestada na sua situação específica, está lá atestada a vontade de Deus para a sua alma, para um paradigma bíblico que norteia a sua vida. Norteia é dar norte. Se não diz exatamente o próximo passo a ser dado, diz a direção para onde você andar. É para lá que eu vou. Tudo aquilo na minha vida, situações, pessoas e coisas que me tirarem desse norte, não é a vontade de Deus. Tudo que estiver fora do norteamento da palavra não é a vontade de Deus e você já sabia disso. Mas você não quer ouvir. Você às vezes quer se empanturrar de pregação. Você curte 28 pregadores do Facebook, todo dia cada um deles posta um devocional, e você lê todos os 28, aí você pega os 28 e replica o comentário no Facebook e bota assim: que palavra abençoada, esse pregador é impressionante. O que não é impressionante é que você não tem ouvidos para a palavra de Deus. Porque todo dia, quando você abre ela e lê, ela é fonte de vida eterna. Ela é fonte de inspiração. Ela separa mente e espírito. Ela separa juntas e medulas. Ou seja, ela separa coisas inseparáveis e coisas que é impossível eu e você acessarmos com a nossa cognição básica. Mas a palavra de Deus lhe dá recursos para dizer: olha, eu não vou te dizer o próximo passo, mas é para lá que você precisa andar. Você precisa quebrar definitivamente esse paradigma de que você não pode acessar a vontade de Deus. Você pode sim, você não pode acessar a sua vontade dentro da vontade de Deus. O que é que você quer? Você quer um cartório, você quer um carimbador celestial. Está aqui o processo da minha vida, eu quero fazer isso aqui, carimba aí, Jesus, vai. Carimba aí, carimba aí, carimba aí, porque essa coisa não é feia, ela é eticamente correta, ela é isso, é aquilo, é coisa de crente. Carimba aí, que isso é meu projeto pessoal. Mas você gosta disso, eu tenho certeza que você gosta de coisas boas, Jesus. Você é um Deus de bom gosto.
Mas Ele não quer. Ele não quer que você encaminhe processos existenciais para Ele carimbar. Ele quer dizer o seguinte: é para lá, Abraão. Vai para lá. Vai para lá, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não é vai para uma terra que eu já vou te dizer qual é. Abraão não saiu com o GPS na mão, nem com o Waze. O Waze que Abraão tinha é para lá. É para lá. Ele só tinha isso. Essa é a vontade de Deus. Eu lhe pergunto, meu irmão, qual é o seu para lá? Abraão desvia, havia uma ameaça de fome na terra, Abraão desvia a rota, vai para o Egito e leva uma lapada de Deus porque muda o caminho. O que é que você tem feito na sua vida pessoal que você resiste a ir para o norte que Deus lhe deu? É porque eu só vou se eu souber os passos e se eu souber o caminho. No Waze e nesses programas de GPS tem assim: verifique o trajeto. Aí tem, dobra a esquerda em tal lugar, depois de tantos quilômetros dobra a direita em tal lugar, depois dobra isso aqui, dobra aquilo ali. Infelizmente, querido, no Waze celestial só tem para lá. E você precisa de fé. O último paradigma está no verso 6 e 7. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e romperam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos colegas: venham-se embora me ajudar. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Aí você pode dizer: agora chegou onde eu comecei a gostar, porque finalmente meu ego foi encontrado no texto. Só que tem um paradigma que se esconde aqui. Eu digo para mim, nessa vida que eu vivo, que dependo apenas de mim para alcançar meus objetivos. Eu sou um cara que eu preciso alcançar o topo da minha profissão. Eu preciso alcançar o topo das minhas posses. Mas eu quero fazer isso tudo com muita honestidade, tudo muito direito. Eu sou um rapaz crente, eu não quero roubar ninguém, eu quero pagar meus impostos. E simplesmente porque eu quero pagar meus impostos e não quero roubar ninguém, é lógico que essa é a vontade de Deus e é para lá que eu vou. O meu norte sou eu. No fundo do meu coração, existe uma frase que diz: eu preciso produzir o meu sucesso e depende apenas de mim. Os 3 primeiros são pessoas enfraquecidas. Esse último são pessoas que, quando olham para o barco cheio de peixe, bora galera, que agora eu vou ficar rico. Ainda vou dar o dízimo para a Igreja Rio, claro. Não vou deixar a igreja caminhou comigo que não era liso. Agora que eu estou entupido de peixe, é lógico que eu vou mandar. Tem transferência bancária e PagSeguro. De onde eu estiver no mundo, eu faço uma transferênciazinha para a Igreja Rio. Ainda mando avisar, uma simbólica contribuição para o lixão de Águazinha. No fundo, o que permeia a minha mente é: eu dependo de mim para alcançar os meus objetivos. Mas se você ler essa história, você vai ver que esses 4 paradigmas são mentirosos. Deus não vê as minhas lutas e não tem tempo para mim. Mentira. Não sou importante, não sou relevante para o reino. Mentira. É difícil saber a vontade de Deus. Mentira. Dependo apenas de mim para alcançar meus objetivos. Mentira. É tudo mentira. São paradigmas que levam você para o sul e não para o norte. Adelson, o que é que eu posso descobrir que podem gerar mudanças e quebrar paradigma ou paradigmas? O que é que eu posso ler no texto, na palavra de Deus, que diz: olha, está aqui. Se você ler aqui, você vai encontrar o caminho.
As respostas começam a ser dadas no verso 8 a 10, a parte A. Preste atenção. Depois que ele é visitado pela prosperidade, pela resposta de oração, pelo seu sonho realizado, pelo seu carro comprado, pela sua casa comprada, pela sua esposa, eu arranjo meu namorado, glória a Deus, eu não preciso mais de nada, eu vou me casar, me casei, ainda bem, não preciso de nada, só casar. Vou fazer um culto de ação de graças, porque Deus me deu o que eu queria. Não é assim? Aqui não foi assim não, aqui foi ao contrário. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Aqui a conversa é outra. Quando Deus visita com a bênção, a sensação é, meu Deus do céu, eu não presto. Quando eu sou visitado pelaquilo que eu pedi, a reação não é, obrigado, valeu aí, tchau. A reação é, retira-te de mim, porque eu sou pecador, porque nós ficamos profundamente admirados com o poder de Deus. É o que está no texto. O que está no texto é, se você me abençoou dessa forma, ainda que eu esteja orando há 20 anos, eu sou uma desgraça. Quem sou eu para ser visitado pela sua graça e ser abençoado de tal forma? Essa é a reação de alguém que quer mudar de vida. Eles ficaram profundamente admirados. Como é que um Deus tão poderoso desce das multidões, larga a audiência, visita uma pessoa que se sente só. Não só a visita, como ele também sobe na realidade dela, fala às multidões, usa a vida dela para a glória de Deus. Ele não só usa a vida dela, ele também é poderoso para fazer um milagre muito maior daquilo que eu penso, do que aquilo que eu penso. E ele pensa assim, não é possível, eu estou diante do divino, eu estou diante do eterno. Como é que eu vou agora simplesmente pegar esses peixes e ir embora? Como se nada estivesse acontecendo. Muitas vezes na minha cabeça, o que está para acontecer é um milagre. Na cabeça de Pedro, a reação é ao contrário. Como é que eu vou simplesmente agora pegar, juntar esses peixes todos, ficar bonito, vou no shopping, compro roupa nova, compro um carro novo, e vou andar por aí dizendo, Deus me abençoou, eu sou um cara legal, que coisa maravilhosa, vejam aqui a bênção de Deus. Ele não faz isso, o que ele faz é dizer o seguinte, eu não presto. E não tenho nada para devolver para você. Por favor, se afaste de mim. Eu não sou digno da sua bênção. Essa é uma denúncia fortíssima para a minha alma e para a sua alma. Estamos com um bando de menino pequeno com a boca aberta esperando a bênção. E Deus quer saber se você entendeu quem você é. Ele quer saber se você descobriu o que você realmente precisa. E o que eles precisavam aqui era de graça e de perdão. O que eu e você precisamos é graça e perdão. Você já tomou posse do perdão que lhe foi oferecido na cruz? Isso é uma pergunta. E esse perdão e essa graça alimenta a sua alma? Rapaz, alimenta não, que alimenta é peixe. Então, querido, você está ainda no jardim da infância da fé. O que alimenta a sua alma é graça e perdão. O que salva a sua alma é graça e perdão. O que você precisa é graça e perdão. Só graça e perdão leva você para o norte. Segunda descoberta. A segunda coisa que a gente pode descobrir no texto está na parte B do verso 10. Não tenha medo. Ei, você aí no barco, que lava as redes todos os dias, não tenha medo. A partir de hoje, eu vou fazer de você pescador de homens. O seu negócio não é peixe, o seu negócio é gente. Eu não chamei você para peixe. Eu não estou atrás de Aquaman de Jesus.
Já notaram que eu gosto desses exemplos de super-herói, né? Porque eu gosto de Vingadores e DC. DC eu gosto de segundo lugar, viu, irmão? Depois é a DC, primeiro é a Marvel. Deus não está afim de fazer de você Aquaman, evangélico. O negócio de Deus é gente. Ele se fez carne, se tornou gente, para caminhar com gente, para amar gente, para ser amado por gente. O negócio do eterno é gente. Essa foi a outra dificuldade que eu encontrei quando cheguei aqui, que eu botei o pé na água. É gente demais para amar. Mas aí Deus me deu graça, eu já estou amando um bocado de gente aqui já. Viu? Esse rapaz aqui está pensando que ele é privilegiado. Ele está pensando que eu gosto mais dele. Tem muita gente que eu aprendi a amar aqui nesse ano. Muita gente. Eu passei a me preocupar, eu passei a querer estar perto. Meu negócio não é peixe. Meu negócio é gente. O negócio dele para mim é gente. Para com esse medo aí de não conseguir peixe. Para com esse medo de ficar só. Para com esse medo de ficar desempregado. Para com esse medo de ser traído. Para com esse medo de ficar velho. Para com esse medo de ser novo. Não tenha medo. O Senhor Jesus, através da sua palavra, diz a você hoje: não tenha medo. Eu quero fazer de você pescador de homens. Gente que vive atrás de gente. E para a gente terminar, eu posso descobrir a terceira coisa do texto. Essa é sensacional. Essa eu gosto demais, porque ela me lasca todinho. E a terceira coisa é a seguinte: você pode descobrir, se você quer mudar, meu irmão, que certas bênçãos existem para serem deixadas para trás. Opa! Espera aí. Tudo bem que a Igreja Rio não é neopentecostal. Mas jogar para trás aquilo que a gente recebeu aí é covardia, não é? Aí é demais. A gente aqui não está vendendo a fé para ganhar nenhum benefício, mas jogar de graça de fora aquilo que a gente recebeu como bênção, não. Aí você está querendo demais. É a old pentecostal, não é a neopentecostal. Essa igreja é old pentecostal. O incrível disso aqui é muito simples. Verso 11. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Por favor, eu quero que a gente repita bem alto. Deixando tudo, o seguiram. Mais uma vez só, feito pastor Marcelo faz, para poder ficar bonito. Deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo o quê? A bênção, o casamento, o amor de pessoas, peixes, tradição religiosa, emprego, prosperidade, medo, culpa, ansiedade, pânico. Tem certas bênçãos que a gente recebe que é para deixar na beira da praia. Se foi Deus que me deu, é para eu levar comigo. Nananina, nananão. Tem bênção que foi dada para você deixar para trás. Porque você só precisa da sua vocação. Você só precisa hoje, para ser livre, para abrir portões de mudança na sua vida, da sua vocação. Você só precisa da voz de Jesus falando: venha, doravante lhe farei pescador de homens. Com o que você tem, com o seu barco, com sua rede vazia. E para você entender que para mim não faz diferença nenhuma, eu posso encher o barco, eu posso esvaziar o barco, não faz diferença. O que faz diferença é que eu desci
da audiência, da multidão. Eu desci para visitar a sua vida e para dizer a você que eu vim aqui chamar você para servir ao reino do Senhor. Você quer isso, meu irmão? Ou você continua querendo peixe? Talvez você precise de um tempo para pensar. Essas perguntas assim de pregação são muito rápidas, né? O cara tem que responder e decidir logo. Mas a pergunta para você levar hoje de manhã é essa: você quer peixe? Ou você quer gente? Se você quiser gente, é para lá. Aí você, quando decide que você quer ir para lá, você larga tudo na praia. Eu vou fazer somente uma mochilinha com 10 peixinhos para a viagem, que eu vou seguir Jesus, é para o reino, é para o ministério. Eu preciso só de uma meiotinha de peixe aqui. Nada! O cara não pega nada. Deixa tudo na praia e segue. Essa semana a banda Casting Crowns lançou uma música nova. E não deu tempo de fazer o clipe ainda, mas vamos fazer, viu, irmão? Vamos botar num culto qualquer dia desse. E tem uma frase, tem um parágrafo que diz o seguinte: eu não quero deixar na minha vida um legado, algo que me perpetue, algo que me estabeleça na história. Quando a gente quer casar, ter filhos, prosperar, comprar apartamento, bens, viajar, o que a gente quer é se perpetuar na história. A gente quer que nossos filhos cresçam e digam: eu me lembro daquela viagem que meu pai fazia comigo. Eu morei em tal lugar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu tive isso, eu tive aquilo. E a letra diz: eu não quero deixar na vida um legado. Eu não ligo se as pessoas vão se lembrar de mim. Eu só ligo que as pessoas se lembrem de Jesus. É uma decisão radical: peixe ou Jesus. Não dá para a gente juntar, não dá para a gente fazer um caminho, não é nem norte nem sul, é nordeste, é noroeste. Não dá não para eu caminhar meio de banda, meio desalinhado para o projeto de Deus. Infelizmente, querido, não dá. Não dá. Faça a sua escolha. A quem é que você quer servir? Quem é que vai alimentar a sua alma? Porque essa letra diz que só Jesus. Eu não faço questão nenhuma de ser lembrado. Eu não faço questão nenhuma de deixar nenhum legado. Eu só quero deixar um legado na história: que as pessoas olhem para Jesus. E ele diz mais uma frase: eu só tenho uma vida para viver. E essa vida, eu quero que ela aponte cada segundo para Ele. Isso custa caro, eu vou logo avisando, para que ninguém passe cheque sem fundo espiritual aqui. Isso custa caro. São muitas as vezes que vai dizer: se eu tivesse feito aquele curso, se eu tivesse passado naquele concurso, se eu tivesse ganho aquele dinheiro, se eu tivesse feito isso, eu gastei tanto tempo com gente, com pescar homens, eu fiz besteira, eu gastei muito tempo, rapaz, eu estaria em paz, hoje eu estaria na igreja, frequentando com calma, minha família bem, meu status garantido. Custa caro. Se eu tivesse casado antes, se eu tivesse feito isso, se eu ainda fizer isso, custa caro. Custa caro. Deixando tudo na praia, seguiram Jesus. Queria dar a você alguns segundos para você pensar agora o que é que você precisa deixar na praia, que Deus lhe deu. O diabo não faz parte dessa história. Ele não passa nem ao redor. Como disse nosso pastor Domingo, o cão de Deus nessa história está latindo em outra freguesia. Nessa história aqui ele nem aparece na foto, no quadro, na pintura, não tem ele. Só tem Jesus e você. O que é que você precisa deixar para trás? Pastorzão, venha cá. A gente vai orar agora.
Eu casei com uma mulher que o pai dela, ele perguntava se alguém queria entregar a vida a Jesus. Sempre que eu ia na igreja dela, ele perguntava se alguém queria entregar a vida a Jesus. Tem gente aqui que não tem nem barco, nem chamado, nem nada. Tem gente que tem barco, está vazio. Pastorzão, vamos orar por isso. Quem é que quer entregar a vida a Cristo hoje aqui nesse lugar? Quem é que frequenta a igreja, mas no fundo não tem norte nenhum? E hoje quer entregar a sua vida a Jesus. Meu sogro já partiu já, hoje é dia dos pais. Eu estou lembrando dele que é dia dos pais hoje. Eu estou lembrando que durante toda a sua vida ministerial, ele foi pastor. Ele sempre não perdia a oportunidade. Tem alguém aqui querendo entregar a vida a Jesus? Ele perguntava. A pregação podia ser o tema que fosse. Hoje é um dia então de se entregar a Jesus. E hoje é um dia de deixar tudo na praia e seguir. Feche seus olhos nesse momento, por favor. Mantenha-se de olhos fechados. Você ouviu a palavra do Senhor, você foi impactado por essa palavra, eu tenho certeza, assim como eu fui. E agora você recebe um convite. Talvez você tenha percebido que você esteja um pouco distante de Jesus. E a pergunta que foi feita a você nessa manhã é se você quer ter um encontro com esse Jesus. Estão vendendo por aí um evangelho muito vagabundo, muito medíocre. Um evangelho que está baseado em valores humanos, em bens materiais, um evangelho destituído do arrependimento, da graça, da renúncia. O evangelho voltado para as coisas materiais. Mas você ouviu a palavra hoje e é um grande desafio. Em uma atitude de reverência, você continue com os seus olhos fechados. Eu queria saber se alguém aqui decide entregar a sua vida a Cristo. Se você decide entregar a sua vida a Cristo, eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar para que Deus lhe ajude a renunciar a si mesmo, a deixar na praia tudo aquilo que não vai fazer diferença alguma na sua vida e seguir para o norte, confiando somente na palavra dele. Se você se decide por Cristo nessa manhã, dê um sinal com uma de suas mãos. Fique tranquilo, eu não vou chamar você aqui na frente, eu só vou orar por você. Dê um sinal com uma de suas mãos. Amém, Deus te abençoe. Nós estaremos orando por você, meu. Deus te abençoe, amém. Eu sei que você ouviu a palavra e eu tenho certeza que você foi impactado. E é um momento de decisão. É um momento de dar um passo desafiador. Não vai ser fácil, eu sei, mas Ele garante estar conosco. Ele garante não nos deixar. Ele garante caminhar conosco. Amém. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Amém. Fique de pé nessa manhã. Fique de pé. Eu quero orar com você nessa manhã. Nós estamos terminando já o nosso culto. Eu quero orar por você que tomou a decisão e quero orar por você também que foi desafiado nessa manhã a caminhar com Jesus de uma forma mais intensa, mais dependente. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai, porque Tu é digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra tão preciosa. Ajuda-nos, Senhor, a quebrar esses paradigmas, a entender, Senhor, que mesmo em meio à multidão, Tu olha para cada um de nós de maneira individual, pessoal. Tu conhece quem nós somos. Conhecendo quem nós somos, Tu se dispõe, Senhor, a nos trazer para esta realidade e nos usar para a Tua obra. Tu nos desafia a deixar o papel de auxiliar e passarmos a ser titulares, Senhor, diante de Ti e diante da Tua obra. Tu nos desafia a confiar em Ti e a seguir para o norte, não dependendo de nós, do que nós somos, do que nós temos, mas dependendo única e exclusivamente de Ti, Senhor. Tu nos desafia a deixar todas as bênçãos, tudo aquilo que nos traz segurança e que nos dá segurança na praia,
e caminhar contigo uma jornada de fé, ó Pai. E eu te louvo pela tua palavra, Senhor, e quero te pedir que tu abençoe os teus filhos que nessa manhã se decidiram em te seguir, que decidiram em deixar tudo para trás e olhar somente para ti. Ajuda, Senhor, nessa caminhada, Pai, porque eu sei que não será fácil, mas tu não nos desampararás. Pai, ajuda cada um de nós a caminhar, a continuar caminhando contigo, sabendo que a nossa vida está segura em tuas mãos, seja onde for que tu nos guiares. Continua falando conosco, Senhor. Recebe a nossa vida como uma oferta agradável a ti, para que tu faças em nós o que tu queres e que possamos, Senhor, fazer a tua vontade em todas as áreas da nossa vida. Pai querido, eu também te peço pelos pais que aqui estão, abençoa a cada um de nós, Senhor. Dá-nos sabedoria para criar os nossos filhos no teu temor, no temor da tua palavra. Dá, Senhor, aos filhos a humildade e a gratidão de reconhecer e agradecer os pais que tu deste a cada um de nós. E porventura aqueles que não têm mais os seus pais aqui, Senhor, que tu conforte esses corações, mas que eles possam confiar em ti, porque tu és o nosso Pai. Continua conosco, Pai, é o que nós te pedimos, Senhor. E que a graça do teu Filho que nos convida a caminhar, o amor teu, ó querido Pai, e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Todos dizem amém. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia na presença do Senhor, ao redor da mesa com seus pais.